começando aqui o capítulo 37, no santuário doméstico. Aquele terceiro capítulo da sequência anterior, que finaliza algumas lições em torno do Evangelho no Lar, daquele culto doméstico, né, que foi realizado, e já passa para outro tema, né? Mas é um capítulo muito, muito interessante, né? Como todos desse livro, né? Ele vai se desdobrando em novidades, em situações surpreendentes para nós que estamos estudando e para André Luiz, para Vicente, que estavam ali testemunhando muitos fenômenos pela primeira vez, né? Então, é um capítulo em que nós vamos ter a lição de Aniceto, né? De que a prece, a oração, esses ambientes em que nós cultivamos o Evangelho no lar, quiçá nossos próprios lares, né? Essas vibrações espirituais de ambientes e de pessoas acostumadas a elevar o pensamento a Deus, a fazer uma leitura edificante, a estar em sintonia com o alto, elas vão conquistando, né? Ele chega a dizer aqui, do ponto de vista pessoal, uma couraça vibratória, né? Individualmente falando, né? E do ponto de vista do ambiente, ajudando a constituir uma fortaleza espiritual contra a ação indevida de entidades que tenham más intenções, de baixo nível vibratório, obsessores, enfim, né? E isso trazendo uma peculiaridade, né, Felipe, que ele coloca aqui, que esse tipo de ambiente, além de todos os benefícios que a gente já conhece, ele também permite uma certa asepsia vibratória para a manutenção de alimentos espirituais, né? Que aqui no início do capítulo ele vai comentar que eles fazem uma alimentação breve ali, né? E que aquele ambiente era propício para a manutenção desses alimentos, né? Vejam que detalhe curioso, né? Porque naturalmente ali era um posto de encontro, né? De vários espíritos, há um entra e sai grande de entidades fazendo estágios, cursos, tarefas assistenciais, e ali é um local em que eles podem ter tanto o descanso quanto a alimentação. Então eu destaquei só alguns trechos do capítulo, Paulo. Dentre essas coisas que tu falou, no início ali do capítulo ele traz uma frase bem interessante, lembrando ainda do capítulo anterior, quando eles fizeram o Evangelho no Lar, em família, tudo, né? O Aniceto então comentou: o mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira, né? Demonstrando então a importância do lar, da família, como célula da sociedade, né? Como sendo o elemento mais importante de formação das comunidades. Muito mais importante, como ele traz, do que as próprias indústrias, arranha-céus, né, coisas materiais assim, não se comparam, né, ao que o lar pode construir. De certa forma, né, eu acho essa lição ela nos é um convite, né, para que as nossas casas, os nossos lares também se transformem, né, não em núcleos espíritas, na acepção ampla do termo, mas em núcleos do Cristo, né, que também possam ter esse tipo de caráter sagrado, em que as vibrações se mantêm em nível elevado, permitindo tanto a nossa proteção dos nossos entes queridos, né, quanto, quem sabe, se formos bastante perseverantes, né, como pontos de auxílio para irmãos desencarnados que possam encontrar no nosso lar algo de útil para suas atividades junto à crosta, né? Exatamente.
Eu trago também, Paulo, uma curiosidade, talvez tenha te chamado a atenção também, que certamente o André não trouxe isso por acaso, né, como nada na obra dele. Aquele momento em que a menina, né, uma menina, uma criança desencarnada com a sua mãe, também desencarnada, que estavam lá no jardim da casa, de repente a menina arrancou uma flor, né, um cravo, e a mãe estava distraída, não viu. E isso, ela arrancou o cravo espiritualmente falando, né? Arrancou o fluido vital da plantinha, digamos assim, né? E a planta, ao mesmo tempo, murchou materialmente, né? O aspecto material dela. E isso chamou muita atenção do André e também me achei interessante essa curiosidade, né? Porque até os vegetais, né? Tem confirmando que os vegetais também têm esse fluido vital que vai além do aspecto puramente material, né? Sem dúvida. E a frase que a mãe refere para a menina, depois a mãe chama a atenção da menina e fala: não temos o direito de perturbar a ordem das coisas, né? Ou seja, os espíritos não podem interferir nesse tipo de coisa, né? Nem no reino vegetal. Claro. É. E era uma situação, explicando para os nossos amigos que acompanham aí, que eventualmente não tenham lido o livro, era uma situação em que essa menina era filha da Emília, né, uma trabalhadora de nosso lar, que foi encontrar o esposo através do sono físico, né, ele em desdobramento e ela em espírito, né, e ocorreu essa situação, né, em que a filha desencarnada do casal teve essa atitude e foi repreendida, né? Achei E esses, curioso esse fenômeno, né? e esses encontros, essa é uma temática que agora o capítulo vai abordar, esses encontros de desencarnados com encarnados em desdobramento pelo sono, né, é um fenômeno que ocorre aos milhares. Né? Então, não é um fenômeno incomum, embora André explique que também não seja possível para todos os encarnados. Né? Mas aqueles com alguma condição espiritual podem colher esse tipo de benefício, né? E ter contato mais direto com os entes queridos desencarnados. Isso. Essa tela que eu te passei aí traz o parágrafo, né, em que o Aniceto comenta essa questão de que a maioria dos irmãos encarnados ainda refletem apenas as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam no dia a dia, né? Mas grande número tem essa capacidade de intercâmbio espiritual. Muito bem. Essa parte é muito curiosa, né? É muito curiosa as descrições que o André Luiz traz, né? Porque antes de entrar nesse ponto, aí acho que nós avançamos um pouquinho, né, Felipe? E vai aparecer aquelas circunstâncias em que começa a ameaçar um aguaceiro, como ele diz, né? Uma Isso. chuvarada, como nós dizemos, né? E André, Vicente, Aniceto começam a observar formas pelas ruas de espíritos muito degradados, muito materializados, né? Formas assustadoras. Né? André ficou apreensivo com aquela visão e eles pareciam vir em direção àquele núcleo espiritual, né? A casa de Esmalha, e desviam dali, né? Desviam dali assustados. Né? E o próprio Aniceto explica, reforçando a lição da prece, do evangelho no lar, daquela fortaleza espiritual que se formou ali, que esse tipo de entidade foge desse tipo de ambiente, né? Eles veem aquela ação espiritual e eles fogem com medo mesmo, né? Não tendo por que André Luiz e os demais terem qualquer receio em relação à sua proteção, apesar da aparência grotesca, animalesca daqueles espíritos que perambulavam pela rua. Né? Exato. Eles eram tão materializados, né, Paulo, que ele chega a comparar com os homens encarnados mesmo, né, que têm o mesmo receio quando estão fora do lar, né, de uma tempestade que se arma. Até projetei o parágrafo que trata disso. E interessante é que eles buscam, preferencialmente,
abrigo nas casas de diversão noturna, né, Paulo? Em, sei lá, em bares, boates, né, esse tipo de ambiente, para justamente ir lá se distrair, absorver, né, os eflúvios que os encarnados que estão lá nesses locais acabam eliminando, né, que eles fazem aquele vampirismo que a gente conhece, né? É a Ou sintonia então, espiritual, né? É um fenômeno de é, sintonia espiritual, de atração, de afins, né? exato. Ou então, quando eles não conseguem isso, eles vão a residências abertas, né? E esse aberta, tanto do ponto de vista material, porque eles são tão densos que eles não conseguem atravessar portas fechadas mesmo, né? Isso é muito Quanto curioso, né? Muito isso, interessante essa é. parte, porque essa classe de espíritos é tão materializada, né, que para eles portas, paredes não são passíveis de serem transpassadas facilmente, né? Então, o detalhe aqui é que há portas abertas, né? Portas materialmente Isso. abertas. E certamente também as portas vibratórias, né? Abertas também por não terem uma defesa como a casa de Isabel tem, né? Se tu quiser reforçar esse trecho que tu trouxe, Paulo, do efeito da prece, só para o pessoal poder Sim. visualizar essa frase. A imagem? É a frase, aquela da Aqui. prece, dos efeitos da prece que tu trouxe, o quanto, né, o culto familiar não só é um curso de iluminação interior das pessoas, mas também processo avançado de defesa exterior. A questão da Uhum. couraça que tu trouxe, pessoal, Sim. e E da também fortaleza. a Uhum. fortaleza. Isso aí, Exato. ele reforça isso no fim do capítulo. Né? Então, a prece, né, o efeito da prece, ela não pode ser medida só da nossa perspectiva material aqui, né? Às vezes as pessoas comentam, né? Poxa, mas eu faço tanta prece e não obtive aquele determinado resultado, né? Seja de saúde ou algumas circunstâncias, né? Mas a gente não tem condições de avaliar o quanto nós somos beneficiados pela prece, né? Eu sempre conto essa história. Eu tive um paciente, há muitos anos atrás, que me disse, mas eu acho que a prece não funciona, porque, pô, mais do que eu orei para determinada situação lá, né? E aí eu perguntei para ele, sim, mas essa situação específica tu pode eventualmente ainda não ter alcançado, né? Mas tu sabe tudo que te deixou de acontecer porque tu orou, né? Nossa, aquele rapaz, ele era um rapaz, teve um insight assim, nossa, eu nunca pensei desse ponto de vista, realmente tudo que poderia ter me acontecido e não aconteceu, eu não sei, eu não A tenho gente não como sabe, né? avaliar, né? Sim. Então, a eficácia da prece vai muito além do nosso olhar, da nossa perspectiva material, né, das coisas que a gente consegue medir com a nossa reguinha, né? Então, esse capítulo nos traz exemplos práticos disso, né, na Sim, perspectiva espiritual. chegar a afugentar os espíritos, eh, inferiores, né, Paulo, que tentam se abrigar até nos nossos lares, né, ou prejudicar diretamente, né, Sem dúvida. E pela, aí, gera uma luz, né. a dona Isabel, que a essa altura já tinha ido se recolher, já tinha ido dormir, aparece, né, em desdobramento, junto a Isidoro, seu esposo, espírito desencarnado, protetor daquele lar, coordenador daquele núcleo, e eles vão fazer uma excursão, né, de estudos, ao que parece, e solicitam que os companheiros espirituais que ali estão cuidem das suas crianças, né, para que eles possam ir nessa excursão. E assim finda esse capítulo 37, não é isso? Ato É isso aí. contínuo. Vamos para o capítulo 38, que também nos traz questões muito interessantes, né? É, eles entram na esfera dos sonhos, né, Paulo? Debatem bastante sobre aspectos espirituais dos sonhos. É. E aqui ele começa a dizer, né, que nessas primeiras horas da madrugada, a atividade espiritual ali se intensificava, né? Muita gente ia e vinha, né? Muitos desses irmãos dormindo, né, no sono, desdobrados e tendo atividades assistenciais, educativas ali naquele núcleo, né? Exatamente. Interessante que, até nesse sentido, Paulo, eles reforçam a importância de um ambiente adequado para esses encontros durante o sono, né?
porque não é qualquer ambiente que é propício para consolo, né, para instrução. Eles precisam de ambientes adequados também, os espíritos, para poderem ajudar os encarnados em desdobramento durante o sono, né? Essa frase está no capítulo. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Eles precisam também, como tu falou, tanto para a própria alimentação deles, repouso deles, espíritos, quanto para promover esses encontros, para que esses encontros sejam realmente proveitosos, né, com os encarnados que dormem, né? É verdade. E esse capítulo, esse livro, eu acho que eu li pela primeira vez, talvez uns 20 anos atrás, 25 anos, não me recordo bem. Mas sempre me chamou a atenção essa descrição que André Luiz faz da condição dos encarnados durante o sono, né? Eu tinha, quando mais jovem, uma ideia diferente, né? De que a gente tinha uma lucidez durante o sono, e ia e vinha, assim, ao bel prazer, né? Com autonomia, mas não é bem assim para a grande maioria, pelo menos, né? O André Luiz nos traz que a condição dos encarnados durante o sono, né, que a maioria não entendia com precisão aquilo que era dito, as orientações que eram passadas, né, que pareciam doentes, né, meio Isso. confusos, né, sorriam infantilmente. Né? Olha que cena, né? Parece que tomou uma medicação, ficou meio chapado, né, meio sem noção, né? Sorriam ali, mas sem conseguir captar, sem uma lucidez maior no plano espiritual, né? Vacilantes e enfraquecidos, né? Isso de um modo geral, né? Isso. Mas vamos lembrar que ainda em nosso lar tem uma cena bem engraçada, né? Que André Luiz sai da câmara de retificação ali junto a Narcisa, ele vai para uma espécie de jardim e ele avista o que ele chamou de fantasmas. Né? Não sei se tu lembra dessa passagem. E muito Lembro. assustado com aqueles fantasmas, ele volta e pergunta para Narcisa, né, que se delicia rindo dele, né? André, Sim. eu também já tomei esse susto, porque ele viu aquelas entidades com o cordão de prata, Concordão, né? Isso. né? Eram entidades ainda encarnadas em desdobramento do sono e que iam em tarefas muito elevadas, né? Eram espíritos muito especiais que tinham não só a lucidez, como a permissão, a condição de serem levados até nosso lar, né? E André Isso. Luiz viu aquela cena ali, tomou um grande susto. Mas aquilo lá, digamos, era a exceção. Né? Exato, exceção. Tanto que Narcisa orienta que a gente nem sabe, nem pode descrever o tipo de tarefa que esses irmãos estão desempenhando, porque são atividades muito especiais, muito específicas, né? A regra geral deve ser mais aquilo que aparece nos mensageiros, né? A gente, Isso. durante o sono, ficando meio bobão, né? Na parte espiritual. Isso. É interessante que aí eles trazem um exemplo de uma avó que, que se encontra com a neta para consolar, né, a menina, enfim. E aí ela traz as mensagens para a menina em termos simbólicos, né, Paulo? Exatamente como acontece nos nossos sonhos, né? Quando a gente tem aqueles sonhos com símbolos confusos, imagens estranhas que a gente não entende, né? A avó propositalmente usou símbolos como a serpente, né, que se transformava em vidro, que virava uma flor. Eu não sei se tu quer que eu comente o caso aqui específico, mas só Pode para... comentar. Então, a senhora falou para a menina não dar tanta importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies, conserva a tua paz espiritual. Aí, lá pelas tantas, ela fala que a calúnia é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, e pelo impulso de nossas mãos. Vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Então ela usa todo esse simbolismo, né, Paulo, que parece que... até eu trouxe aqui a interpretação desse trecho para a gente entender melhor, mas demonstrando que
como os símbolos são importantes, né, as imagens, para que fique gravado alguma coisa, né, Paulo? Eles trazem aqui que o Aniceto explica depois, que ela vai lembrar de pouca coisa e tal, mas vai acordar se sentindo bem, com o ânimo renovado, e vai, de alguma forma, captar uma mensagem como essa, né? Que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa, a transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Então, usou todas aquelas imagens e símbolos para chegar, né, nesse entendimento. E tu, como psiquiatra, pode explicar muito melhor do que eu, mas isso eu acho bem interessante. É importante que ele explica aqui, né, que o fenômeno, nesses casos, ele é muito mais de união espiritual, né, do que de percepções sensoriais, né? Então, era uma influência magnética, psíquica, um envolvimento espiritual da avó, que era uma entidade superior, a neta, né, que não conseguia captar exatamente a linguagem verbalizada, mas em se deixando envolver espiritualmente e psiquicamente pela avó, captava o sentido por trás daquele diálogo, né? E a avó estava emitindo não só palavras, mas tentando imprimir na neta emoções, sentimentos, e era isso que ela ia recordar quando ela acordasse, né? Ela ia acordar se sentindo bem, se sentindo renovada, né? E com aquelas sugestões de imagens que a avó imprimiu durante aquele encontro, né? Então é mais um encontro espiritual, de união espiritual, do que de percepções sensoriais. Acho que essa frase ajuda a entender bem, né, o que se passou ali, né? Até que é muito difícil decifrar esses símbolos, né? Quando a gente tem um sonho assim, a gente acorda estranhando, né? E tentando entender, confuso, né, Paulo? Até acho que nossos colegas aí do curso da Joana de Ângeles tem, se eu não me engano, um vídeo. Acho que o Alexandre fez um vídeo sobre isso, porque esse é um tipo de sonho, né? Um Sim, sonho em que houve um contato espiritual, né? E claro. nem dá para dizer que houve uma simbolização do inconsciente da neta, né? Ela simplesmente captou um símbolo que foi sugerido pela avó, né? Mas tem vários outros processos, né, em que o nosso próprio inconsciente transforma o aprendizado em símbolos de acordo com os nossos referenciais, né? Existem outros tipos de sonhos que não têm necessariamente nada a ver com encontros espirituais noturnos, que é o nosso psiquismo trabalhando, né, o nosso inconsciente dialogando com as instâncias mais conscientes da nossa realidade espiritual, né? Então, nem todo sonho e nem todo sonho simbólico exemplo de uma atividade como essa, né? Essa é uma das possibilidades, né? Claro. Então, acho que o pessoal que tiver mais interesse pode procurar ali um vídeo do Alexandre, se eu não me engano, é o Debatendo Joana de Ângeles sobre os sonhos e os tipos de sonhos, que é bem interessante, né? É um assunto bem instigante, né, Paulo? Inclusive, o André instintivamente lembrou dos grandes Exato, pesquisadores da psique, né, da psiquiatria. exato. Lembrou de Freud, né? Até nessa última tela que eu coloquei é quando ele lembra disso, né? Dessa riqueza psíquica, né? Que se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro do estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais, né? E aí ele lembrou da psicanálise, da tese freudiana, manifestações instintivas e inferiores. Aí o Aniceto veio em socorro dele, né? Lembrou também então da questão do Freud, dizendo que ele foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. É, ele, ele demonstra aqui que o Aniceto não quis entrar muito a fundo no assunto, né, mas resumidamente foi esse entendimento que ele trouxe sobre a teoria de Freud. Né? Ele foi en passant ali, né? Sim. Dando crédito, algum crédito a Freud, mas também colocando a limitação da sua teoria, né? Que hoje em dia se desenvolveu
muito além da época, né? Com outras contribuições, com outros autores, né? Mas ele, sem dúvida, teve o mérito do pioneiro, né? E Sim. interessante que ele comenta aqui de que, porque o Vicente pergunta, né, sobre aquele diálogo e se a menina iria recordar, né? E aí nós já explicamos que ela não iria recordar exatamente as palavras, mas a imagem sugerida, né? E que somente para recordar, né, acordar com uma lembrança mais detalhada, o espírito precisa ter profunda lucidez na experiência física, né? Isso. Imaginamos que essa lucidez tem a ver com noções espirituais, com profunda lucidez quanto às questões do evangelho, às questões morais, lucidez quanto à realidade da vida, acho, como um todo, né? Então, requer um adiantamento espiritual, né? Que naturalmente cursa com maior lucidez enquanto nós estamos aqui encarnados, né? Sim. Proporcional, né, Paulo? Desidentificados, né? Não tão iludidos com a matéria que nos toma, né? Exato. Aí acho que o André Luiz que faz aqui uma perguntinha, né? Haverá centros de reuniões para espíritos desequilibrados? Né? Porque, Uhum. por analogia, ele está deduzindo que se ali é um núcleo de reuniões de espíritos do bem, deve haver os seus congêneres negativos, né? Isso. E Aniceto comenta, sim, não tenha dúvida, né? Locais em que se desenvolvem as obsessões, o vampirismo, as perseguições, né? E comenta que ainda são poucos os que sabem dormir para o bem, né? Através da prece, da oração, né? Durante a noite. Acho que Sintonia, né, Paulo? As pessoas vão por sintonia onde querem, né? Onde tem interesse, né? então também temos que nos preparar para dormir, né? Sim. E a prece é um excelente meio, né? De nos colocar em contato com os nossos amigos verdadeiros espirituais, né? Sim. Tem até uma pergunta aqui, Paulo, que uma amiga nossa fez aqui no chat, Nusa Silveira, se é comum durante o sono irmos trabalhar com equipes de assistência. É possível, né, Paulo? É possível. Depende também dessa sintonia, né, dessa concentração, até de uma oração antes de dormir, sintonizando com os nossos guias, com benfeitores, para podermos integrar equipes ou para trabalho ou para instrução, né? É possível, né? É, e esse tema vai ser abordado mais adiante num outro livro da série André Luiz, tá? Em que justamente são trabalhadores que são encarnados e que são chamados para determinadas reuniões, atividades no plano espiritual, e às vezes a gente se envolve com situações durante a vida, com compromissos, com questões afetivas, com questões do passado, e a gente não se coloca à disposição, a gente não comparece às atividades por problemas nossos, né? E aí tem descrições, inclusive, de dinâmicas, de problemas para atender a esses compromissos. Mas, sem dúvida, o ideal seria se todos nós pudéssemos estarmos à disposição e em condições espirituais de fazer isso, né? Mas depende de nós, né? Da nossa disposição para o trabalho, também quando encarnados, né? Quando Sim, acordados, melhor dizendo, né? sim. Não adianta nada não estar com as mãos na charrua, vamos dizer assim, durante a vigília. Estamos preocupados só com os nossos compromissos materiais, com o trabalho, com questões objetivas, né? E querer trabalhar durante o sono. Aí não há Não, coerência, não né? fecha, né, Paulo? Então tem que haver uma coerência e uma disponibilidade, como diz o nosso amigo Gelson, né? Sempre para o nosso grupo ali. Olha, pessoal, a gente é médium 24 horas, né? Não se esqueça, não é só nas 2 horinhas que a gente passa aqui na casa espírita, na reunião mediúnica, né? É o tempo todo, Sim. né? Então, isso é essa lucidez, É. né? Isso é essa consciência maior, né? A gente precisa desenvolver essa consciência para a gente ser útil, né? Seja acordado, seja no sono, né? E isso a gente pode perceber, Paulo, é da mesma forma que aquela menina com a sua avó acordou
mais animada, mais bem disposta, né? Indicando que ela teve uma vivência espiritual positiva durante o sono. Quando a gente acorda, não acorda bem disposto, acorda meio mal-humorado, cansado, né, debilitado, a gente pode deduzir que tenhamos tido uma vivência espiritual negativa, eventualmente, ruim, né? Ou tem muitos pesadelos, né? Então, o análogo para o mal, né? Para as questões Sim, negativas também podem acontecer, né? sem dúvida. A regra geral, sim, né? Excetuando-se as situações fisiológicas, né? Às vezes Claro, a pessoa consumiu álcool durante a noite, se alimentou em demasia, são fatores é uma objetivos possibilidade, né? que vão interferir no sono, Sim, né? Mas a parte espiritual também é uma das explicações. sim. Vamos para o nosso capítulo 39, Vamos. né? Vejam que o Aniceto recebeu instruções de Telésforo, né? Aquele irmão espiritual que deu aquela longa preleção para o grupo dos espíritos que haviam falhado e que estavam ali reunidos para se reorganizarem em torno da tarefa do bem, né? Telésforo passou para Aniceto instruções no combate à grande cooperativa de desencarnados do mal, né? Mas era uma atividade que os estagiários iniciantes ali não iriam tomar parte diretamente, né? Mas Aniceto não se furtou de informá-los a esse respeito, né? Sim. Eles aproveitaram o tempo, né, Paulo, para bater um papo com os outros colegas ali, né, que estavam na casa também, em outras atividades, né? Sim. Eles comentam que ali atividades não faltam, né? E vejo que são Trabalho, atividades importantíssimas, né? Nós estávamos no capítulo anterior falando da questão do suicídio, daquela notícia, né, que foi um motivo de conversa na família. Aqui novamente esse tema volta, mas dessa vez com uma possibilidade de intervenção eficaz ali, né? A mãe desencarnada, depois da ajuda espiritual daquele núcleo, conseguiu conversar com a filha que estava se inclinando para esse caminho, né? exato. Tens a imagem aí? Eu trouxe esse resumo, né, desse caso, que essa mãe, então, ela comenta que ela não tinha condições isoladamente de intervir nessa intenção da filha de suicidar, enfim, nessa ideação suicida. Ela precisou também do auxílio vibratório da casa de Dona Isabel de Isidoro, bem como auxílio dos trabalhadores do posto de serviço, para conseguir esse encontro com a filha, e tanto foi eficaz que ela está segura de que conseguiu demover a filha dessa intenção, né? Então, mais um exemplo do quão importante esse local era para diversos serviços espirituais, né, Paulo? Imagina, né? A importância que isso tem na vida de alguém, né? Pode ajudar a manter um destino no trilho, né? Ou Nossa, ter um fim escabroso, né? De dor, de sofrimento, né? Essa é a ação espiritual constante que se dá no plano físico, né? A ponto de no livro dos Espíritos, na questão que Kardec fez, eles dizerem, né? Ó, a influência é maior do que vos supondes, né? A ponto de que são eles que vos governam. Né? exato. Aqui temos um exemplo disso. Né? Uhum, E também nesses diálogos, André vai tendo a notícia de que há muitos postos de trabalho ligados ao nosso lar, como esse descrito, não só no Rio de Janeiro, mas em outras cidades do Brasil. Né? E há outros postos, por óbvio, de outras colônias espirituais espalhadas em todas as cidades, acho que eu diria todas as cidades do mundo, né? Não é algo especial, específico de nosso lar, mas ele está descrevendo um gênero de atividades comuns em vinculação às colônias que ficam propriamente em planos mais elevados. Né? sem dúvida. E aí, nisso, eles trazem outro gênero de trabalho, de dois companheiros que são apresentados, Hildegardo e Vieira. Eles faziam um recrutamento de espíritos ignorantes e sofredores
para o estudo evangélico que acontecia à noite, né? Ou seja, eles eram responsáveis por um quarteirão ou alguns quarteirões. Alguns quarteirões, ele diz aqui, né? Isso, exato. Então, porque ele falou que tem muitos trabalhadores nesse serviço que recrutam esses espíritos, então, para levar para o centro espírita, para a igreja, para o templo, enfim, para essas reuniões, para tentar instruí-los, né, diminuir o sofrimento, enfim. Mas aí eles trazem um aprendizado muito interessante, né? Que no momento que eles estavam conversando ali, veio um instrutor e chamou a atenção deles, né, dos dois, porque numa reunião anterior eles acabaram trazendo o primo e o tio de um deles, agora eu não me lembro qual que era, Os mas dois, acho que é o primo e tio. exato, só não me lembro se é do Vieira ou se é do Hildegardo. Sim. E então, porque eles achavam que precisavam ajudar por questão de parentesco, simpatia pessoal, né? Só que eles sabiam que esses dois espíritos não tinham condições ainda, né? Nem queriam se ajudar ainda, né? Primeira coisa, a pessoa tem que querer, né? O espírito tem que querer se melhorar, se ajudar. Eles sabiam disso, mas aí os dois meio que enganaram eles, né? Passaram a conversa neles, disseram, não, a gente quer ir, a gente quer comparecer. E aí foi uma função, né, Paulo? Eles tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da Dona Isabel no meio da reunião, né? As guardas tiveram que intervir, a vigilância teve que intervir, e aí eles ficaram muito constrangidos com aquilo, né? Foram chamada a atenção, né? Justamente, eles aceitam, recebemos uma admoestação justa. Que eles ficaram pálidos, né? Chegaram a ficar pálidos, então parecia coisa nossa aqui, né? Parecia. Coisa material, coisa de encarnado, né? Imagina, né? Mas interessante a lição, né? De que Sim. eles tentaram utilizar a mediunidade de Ismália, né? Não, Para passar alguma... De Isabel, da desculpa. Isabel, né? Isabel. E causaram um transtorno na reunião ali, né? Sim, E é o que a gente chama de espíritos galhofeiros, né? sim. Eles estavam infiltrados ali, receberam permissão, né? E vejam o trabalho das guardas espirituais, né? Isso nem sempre é enfatizado como merece, né? Aqui o André traz esse termo exatamente, as guardas espirituais, né? Uhum. Meus amigos, irmãos que frequentam a nossa casa espírita, na Mergs, quem não sabe, nós temos um núcleo espiritual, o Felipe faz parte, que se chama Núcleo Ernesto Miller, né? Que é a nossa casa espírita dentro da Mergs, né? A Mergs tem uma série de outras atividades e 3 vezes por semana nós temos o núcleo espiritual e 2 vezes por semana nós temos trabalhos públicos, né? E a gente sempre cita, né, a presença das guardas, pedindo a proteção, pedindo que mantenha o nosso ambiente protegido, né? Justamente para que tenhamos boas condições de poder realizar o trabalho, né? Seja de palestra, seja de orientação, né? Seja de desobsessão, nas melhores condições possíveis, né? E aqui ele dá um exemplo, né? Que às vezes certas falhas nos processos podem dar margem a situações como essas, né? Sim. Mas é interessante também que o Hildegardo e Vieira, nessa conversa que eles têm ali com várias entidades, explicam que eles estagiam cerca de 2 anos em determinado local, né? Então, são poucos os espíritos que ficavam ali, que estavam ali desde 20 anos atrás, ligados ao espírito de Isidoro, naquele trabalho fixo, né? A maioria estagiam, passam por aquele campo de trabalho, em aprendizado, e seguem, assim como o André, seguem em aprendizado em outras tarefas, né? Sim. E só para acrescentar, eles fazem questão de enfatizar que não é falta de caridade isso, né? É compreensão do dever. Eles têm autorização para ajudar individualmente esses parentes, esses familiares, mas sem comprometer o bom andamento do trabalho, né, Paulo? Exato, nas horas vagas, né? Eles poderiam Sim, se dispor a uma tarefa individual, ou ainda que seja em dupla, em grupo, mas não colocando o grupo em risco, e expondo a qualidade do trabalho espiritual ali desenvolvido, né? É bem sim, compreensível isso, né? claro. Né? Acho que vale para nós encarnados também, acho que a lei é a mesma, né? Sim, sim. Ele tá no final, ele fala, aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal.
né? Exato. Uma coisa típica daqui, né? É. Esse mesmo sentimento, não sei se dá para fazer uma analogia, mas ele é muito presente nos grupos de mútua ajuda para dependentes químicos, por exemplo, né? Um AA, um NA. Quem começa a avacalhar ali o grupo, o próprio grupo, olha, aqui não é teu lugar, né? Quer ficar aqui, né? Quer dizer, a pessoa é confrontada com a sua realidade, né? Sim. Sem mentiras, sem bagunça, sem reproduzir comportamentos que fazem parte da doença, né? Ali é um momento de transformação, ali é um momento de aceitar ajuda e se admitir como alguém que precisa de ajuda. Sem esse pressuposto, não faz sentido comparecer a uma reunião, né? Sim. Então, quanto mais uma reunião espiritual, com a seriedade, com a sacralidade dessa tarefa aqui, né? Mas, por outro lado, essas pessoas não ficam desassistidas, né, Paulo? Eles também Claro. fazem a questão de lembrar aqui, não faltarão providências de Jesus para essas pessoas em outra parte. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Então sempre vai ter assistência, né? Vai chegar o momento deles, chega o momento de todo mundo, né? Mas é no local adequado e no tempo adequado, né? Sem dúvida. É exatamente isso. E não sei se tu tem mais algum comentário, Felipe, sobre esse capítulo. Eu já falei as minhas anotações aqui. Hum. Só interessante. Não, isso aqui. Não, acho que é isso. Da minha parte, acho que nós Também. conseguimos comentar aí esses 3 capítulos. Sim, sim, O que que te parece? foi ótimo. Acho Não que sei, vamos ver. conseguimos, acho que trazer bastante informação, né? Acho que, como tu falou, para quem tiver interesse, esse assunto dos sonhos é muito rico e abrangente, né? Temos outras aulas na playlist da Mergs, para quem quiser aprofundar. Essa é uma Enfim, coisa importante, né? Nem todo mundo conhece que todos os canais, ou a maioria dos canais mais organizados do YouTube, tem uma playlist lá em cima, onde tem início, vídeos, playlist. As playlists são todos os cursos da Mergs, né? A gente tem congressos que foram realizados, que estão ali organizados por palestras, cursos da Joana, todas as aulas desse curso, os mensageiros, seminários que nós organizamos presencialmente. Então, quem tiver interesse em outros temas pode pesquisar e encontrar muita coisa ali, né? exatamente. E também passando a notícia aí de que provavelmente até o mês de agosto nós teremos encerrado o curso Os Mensageiros, né? Mas a nossa intenção, minha e do Felipe, darmos sequência, quem sabe ainda no mês de agosto, através do estudo do livro Os Missionários da Luz, né? Então, vai haver a possibilidade de darmos sequência aos nossos estudos, tendo em vista também que não há nesse período aí, a curto prazo, a previsão de podermos nos reunir presencialmente, né? E essa live vai estar disponível sábado, né, Paulo? Todos os sábados, né? Sempre, sempre sábado, para quem quiser rever, para quem quiser nos ajudar compartilhando esse vídeo, ou os demais, outras temáticas, convidando o pessoal que puder se inscreverem no canal, a inscrição não tem nenhum custo, é só clicar no botão, ativar as notificações para receber o aviso de todos os vídeos que vão sendo postados no canal. E também dizer que quem tiver mais interesse em conhecer as coisas do movimento médico espírita, da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, nós temos uma página no Instagram, né, que é só procurar ali por Amergues Poa. Amergues Poa é o nome do canal, né, que é de Porto Alegre, Poa, Amergues Poa. Também se inscrever ali. Temos uma página no Facebook, né? Quem tem Facebook, coloca lá Médico Espírita, vai ser direcionado para a nossa página, né? E também temos as mídias da AME Brasil, né? Que é a Associação Médico Espírita que congrega todas as AMEs do Brasil, né? Temos o canal do YouTube da AME Brasil, né? Aí é só colocar ali AME Brasil mesmo. Tem muita coisa nova sendo postada,
lives, vídeos do Mednesp, né, que é o nosso encontro, nosso congresso nacional. E também a mesma coisa, tem o Instagram da AME Brasil e a página do Facebook da AME Brasil. Né, para quem quiser estar mais próximo desse movimento, ficar sabendo dos eventos, das atividades, dos encontros, das atividades online, né, fica o convite. É isso então? É isso aí, Paulo. Obrigado pela oportunidade aí. Um abraço para todos. Um abraço a todos e até a próxima.